Olá, pessoal. Este vídeo vai mostrar para vocês, ou discutir um pouquinho com vocês, parte do processo de segurança, né, do WhatsApp. O WhatsApp todo mundo usa, ou pelo menos boa parte das pessoas usam o WhatsApp de alguma forma, né? E o WhatsApp ele é um bom exemplo para a gente mostrar diversos algoritmos de criptografia que existem. Criptografia simétrica, criptografia assimétrica, funções resumo, né? Criptografia com curvas elípticas, troca de chaves. Ou seja, ele, na prática, implementa muito daqueles algoritmos que a gente já viu, né, durante as aulas. Ou seja, ele traz para a prática aquilo que a gente viu na teoria. Eu não vou falar sobre todos os aspectos que tem dentro do processo de segurança do WhatsApp, porque muitos deles a gente já viu, alguns deles é só uma expansão do que a gente viu, como, por exemplo, o ratching, né, para eu criar diversas chaves ou derivar chaves diferentes, ou mesmo um algoritmo para eu fazer gerações de chaves baseada em chaves, ou ter uma sequência de chaves que eu posso utilizar e assim eu usar uma chave de cada vez, né? Ter quase uma ideia de one-time pad, ou seja, eles são algoritmos que implementam em cima daquilo que a gente já viu, de funções resumo, para geração de chave e assim por diante. Ele está baseado nesse artigo que vocês estão vendo aqui, na realidade é um white paper, né? Ele não é muito técnico, ele não tem muita matemática, ele simplesmente descreve como funciona, desde a parte de registro, iniciar a sessão, né? Troca de mensagens, transmissão de mídia, a parte de mensagens para grupos. Eu não vou entrar neste vídeo, nessa parte de group messages, nem na parte de setup para mensagens live, né, que a gente usa, nem para envio da nossa localização e assim por diante. Tem diversos tópicos aqui. Ele é bem alto nível, eu estou só mostrando aqui, depois eu vou para os meus slides, mas ele vai descrever bem direitinho, né? E aí vocês têm que ter entendido, por exemplo, o que é curva elíptica, tá certo? O que é, por que 32 bytes velho para uma chave, né? O que é o AES, ó, 256, o que é o SHA, que é a função resumo, o que é o AgeMac, né? Para fazer assinatura de mensagens. Então, se vocês pegarem os outros vídeos lá que fala sobre MAC, que fala sobre SHA, que fala sobre AES, que fala sobre curvas elípticas, vocês têm todo o conteúdo necessário para entender como este cara faz isso tudo, tá? Mas no final desse vídeo eu também vou mostrar para vocês um pouquinho do código de uma biblioteca que implementa isso, né? Que é a libsignal, que ela foi desenvolvida por esse Whisper Systems, que é a biblioteca que é utilizada então no WhatsApp. E aqui, ó, vocês têm, eu vou falar ali do Ratching Section, eu vou falar do Message Keys, Chain Key, Root Key e assim por diante, tá? E aí, ó, vocês têm todas essas bibliotecas que implementam este cara. E se vocês quiserem, vocês podem baixar, tá no GitHub, no último slide lá da minha apresentação, eu vou colocar lá o link do GitHub. E aí, a partir dali, ó, vocês podem usar essas bibliotecas e implementar o próprio protocolo então, de vocês, de segurança, se vocês quiserem implementar um protocolo parecido com o do WhatsApp, por exemplo, né? Para fazer comunicação, para fazer troca, para que as mensagens sejam cifradas com chaves diferentes. E ali na frente, ó, eu vou falar depois do Cipher Key, do MAC Key, do GetIV, né? Eu vou falar do Chain Key, ó, e aí vocês vão entender, ó, o que ele fica fazendo. Ele pega um conjunto então de Message Keys, tá? Aí como é que ele vai pegando, ó? Ele vai pegando uma mensagem de cada vez. Então ele vai ter um conjunto de chaves que ele vai utilizando.
Olha só como que ele vai montar para message, como ele vai montar para chain, que ele usa aqui embaixo, ó, uma instância de AgeMac, né? Então, e assim por diante, ou seja, ele vai aplicar o AgeMac em cima de uma determinada semente, então ele vai gerando as chaves em conjunto. Então, tu tem o chain key, tu vai ter o message key, que eu já tinha falado, tem o ret insertion, ou seja, como é que ele vai criando o quê? Como é que ele vai criando, por exemplo, um secret, e depois desse secret ele vai derivando as diferentes chaves, ó. Ali na frente, quando eu falar em elliptic curve, Diffie-Hellman, algo que vocês também já viram, né? Troca de chaves. Aqui está como ele faz já o cálculo, ó, em cima de uma determinada curva, de curvas elípticas, como é que ele faz o protocolo de agreement em cima dos parâmetros, né? E a gente vai ver quais são os parâmetros que ele utiliza. Então aqui estão o conjunto daqueles segredos, né? Como é que ele calculate agreement, ou seja, como é que ele calcula o Diffie-Hellman, certo? Então, se vocês quiserem, aí depois é só ver como funcionam essas chaves, e aí aquilo que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês na teoria, né? Nos slides, vocês podem vir aqui e ver exatamente como ele implementa. Eu não vou entrar em cada um desses detalhes porque vocês já viram basicamente, tá? Então aqui vocês têm as chaves que vão ser derivadas, uma root key e uma chain key. Então isso aqui é uma pair de keys e assim por diante. E o código, ele está bem fácil de entender. Ele está bem alto nível, está bem escrito. Então, se vocês vierem aqui, vocês vão ter condições de olhar. E ele tem... só um pouquinho, deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar para cá. Ó. Aqui eu mostrei algumas coisas, né? Mas se vocês quiserem, ó, vocês têm até uma simulação de protocolo, né? Da Alice e do Bob. Vocês têm os protocolos para parte de chave simétrica. E aqui, ó, vocês têm, inclusive, o que é o Identity Key Pair, que eu vou falar ali na frente. Ó. Então, como é que ele cria o Identity Key Pair, ó, como é que ele pega a chave pública, a chave privada, tá certo? Então, tudo que eu... desculpa, não mostrei para você. Eu abri o arquivo, mas não mostrei. Aqui, ó. Então, né, eu abri ali o Identity Key Pair, ó. Ou seja, aqui vocês têm como é que ele cria, ó, um par de chaves, né? Que ele vai chamar de identity, a identidade. Aí ele pega aqui a chave pública, ele pega a chave privada. Então, como é que ele implementa tudo isso? Está aqui, né? Então, vocês têm como pegar esse código e analisar, se vocês têm interesse em entender um pouquinho melhor da matemática ou mesmo da implementação disso para depois vocês utilizar, tá? Deixa eu voltar para cá. E assim por diante, tá? Voltando para cá. E assim por diante. Então, vocês têm aqui tudo, tá? A parte de Session Builder, a parte de Ratchet, a parte do KDF, que a gente vai ver ali na frente, ali daqui a pouquinho também, e assim por diante. Tá? Então, vou parar. E agora vou complementar, pegar a apresentação para discorrer um pouquinho do white paper. Né? E daí, no final, a gente pode dar uma pausa e depois bater um papo sobre isso. Então, opa, não sei o que eu compartilhei aqui. O que eu quero compartilhar é esse cara aqui. Então, aqui já estava na conclusão. Vamos lá para cima e vamos aqui. Tá? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a segurança, não vou falar tudo. Né? Como vocês viram, vocês podem pegar o código, vocês podem olhar nos vídeos anteriores para cada um dos assuntos. Mas aqui é tentar mostrar, então, como é que a segurança no WhatsApp funciona. Esse mecanismo de troca de mensagens que a gente utiliza todos os dias. Eu vou falar, basicamente, dos tipos de chaves, do estabelecimento de sessão, da troca de mensagens e da transmissão de mídia. Vai faltar toda aquela parte de live location, né? Vai faltar a parte de comunicação de grupo, vai faltar a parte de chamadas pelo WhatsApp, então. Mas daqui vai dar para vocês terem uma boa ideia já de como funciona. O WhatsApp, então, ele é um aplicativo para comunicação móvel.
se não for o mais utilizado, é um dos mais utilizados do mundo, né? Ele passou de 1 bilhão de usuários em 2016 para 2 bilhões de usuários estimado, né, no início deste ano. E esse modelo de end-to-end encryption, ou seja, toda mensagem que eu mando, ela é cifrada ponto a ponto, né? Significa que ela é cifrada na minha máquina e no meu celular, no celular de vocês. Ele foi estabelecido lá em 2016 e a ideia aqui é proteger mensagens, chamadas, arquivos individuais, né? Chamadas em grupo e, inclusive, do próprio WhatsApp. Essa é a ideia. A ideia é que nem o WhatsApp tem acesso a essas mensagens. Tá? Ele utiliza esse Signal Protocol, então a gente deu uma olhada ali no código, né? No final a gente pode voltar, que foi desenvolvido por essa Open Whisper Systems, e ela é a base para essa criptografia, então, end-to-end. Tá? Os termos que vão aparecer, e são termos que vocês podem procurar nos outros vídeos, né? Mas, por exemplo, Elliptic Curve Diffie-Hellman, esse é um protocolo de troca de chaves, um protocolo de troca de chaves assimétrica, né? Onde a chave privada de vocês é um número, né? E a chave pública é um ponto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um ponto que eu compartilho com todo mundo e eu tenho um número que eu seguro de maneira privada. Né? E eles são pontos, né, em cima de uma determinada curva. Em algum ponto está aqui. Então, ela é nesta curva aqui, ó, né, que é uma curva padrão. E ela tem algumas características. Ela é uma curva que ela é rápida para fazer cálculos e ela é menos suscetível a geradores de números aleatórios. Então, ela é uma curva que tem sido utilizada. Se vocês voltarem lá no nosso vídeo sobre curvas elípticas, vocês vão ver, né, que vocês têm o A, vocês têm o B, e como é que esses carinhas depois são utilizados para eu fazer o cálculo de a multiplicação de um número por um ponto. Né? E como é que funciona toda a parte de troca de chaves. Eu sugiro que vocês retomem esse ponto. O HKBF, ele é uma função de derivação de chaves, ou seja, eu vou derivando chaves a partir de um AgeMac. E a ideia aqui é eu fazer o quê? Eu vou extrair uma chave e vou expandir para depois extrair outra chave. Então, esse protocolo aqui, essa função, ela vai me gerando chaves a partir de uma chave que eu tenho. Né? Então, ela extrai e ela expande. Depois a gente pode voltar lá para o código e eu mostro como é que isso vai sendo feito, né? Como funciona essa função. E essa função de extrai e expande, ela vai ser utilizada para eu derivar o que eu vou chamar de root key, né? E o que vai ser chamado de chain key a partir de um master secret. Este master secret ele vai ser construído com informações do iniciador, né, do cara que está enviando, e do cara que está recebendo, o recipient. Então, eu vou derivar esse segredo, mas eu vou derivar esse segredo a partir desta root key e desta chain key, e eu vou usar esta função HKDF para fazer a derivação desses caras. E vocês vão ver que eu utilizo determinadas informações para fazer isso ali na frente. Então, a curva elíptica está aqui, né? Lembrem do formato da curva elíptica. Aqui eu tenho o meu número, esse aqui é um número primo, 2 na 255 menos 19, né? E então vocês utilizam para fazer os cálculos em cima dos pontos, inclusive para fazer executar o protocolo de Diffie-Hellman, né? Lembrem como é que a gente faz o protocolo de Diffie-Hellman. Eu vou calcular um determinado ponto, mando para o cara calcula um determinado ponto, depois eu utilizo aquele ponto que o Bob me mandou usando a minha chave privada. E o Bob lá vai fazer o quê? Vai pegar o ponto que eu enviei e vai usar uma chave privada dele. E aí nós dois temos o quê? Nós dois vamos ter o mesmo valor. Como nós dois vamos ter o mesmo valor, a partir dali a gente deriva nossas chaves simétricas para a gente poder se comunicar. Tá? Na realidade, a gente vai definir as diversas chaves que a gente vai utilizar.
Então, eu vou trabalhar com chaves assimétricas, isso é importante, e essas chaves assimétricas eu trabalho em cima das curvas, né? Lembrem, um número e um ponto. E então eu vou ter o que eu chamo de Identity Key Pair, vou ter duas chaves aqui, né? Uma chave privada e uma chave pública. E esse par de chaves, então, ele é gerado no momento da instalação. Ou seja, quando eu instalo o WhatsApp, eu recebo esse Identity Key Pair. Por isso que, às vezes, se eu tenho que reinstalar, isso aqui é gerado novamente. E aí eu tenho que começar a ter o quê? Fazer o quê? Trocar informações de novo com cada um dos meus contatos. E aí começa a aparecer aquelas mensagenzinhas de novo, né? A comunicação com esse contato está sendo cifrada ponto a ponto. Então, se eu regero essas chaves, às vezes eu também sou obrigado a regerar com algum contato, porque eu desincronizo, né? E aí a gente não tem mais como ficar trocando chaves. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar todo o protocolo com aquele contato novamente, e aí vocês recebem de novo aquela mensagem. Talvez com alguns de vocês já devem ter visto isso acontecer, né? E eu uso isso aqui para assinar as minhas sign pre-keys, né? Como é que funciona o protocolo de assinatura digital? Deem uma olhada lá no vídeo de novo. Então, eu uso essas chaves assimétricas para assinar minhas pre-keys que eu vou utilizar. E essa sign pre-key, ele vai ser um par de chaves também, né? Assimétrica, que também é gerada no momento da instalação e assinado por esse Identity Key Pair que está aqui em cima, né? E essa sign pre-key, ela vai ser usada para eu gerar esse master secret. Lembrem que o meu master secret, ele vai ser utilizado aqui, quando eu usar essa função, então, né, a partir desse master secret, que eu vou gerar a minha root key e a minha chain key, tá certo? Então, Identity Key Pair, Signed Pre-Key, gerado no momento da instalação, e eu tenho aqui, um conjunto de chaves de uso único, né, gerado no momento da instalação e reabastecido conforme necessário. Esse aqui é usado na criação do Master Secret, e isso aqui vai ser utilizado para eu me comunicar com diversas pessoas, né? Então, eu vou ter uma fila dessas minhas one-time pre-keys, e isso vai ser depois compartilhado com as pessoas que eu me comunico. E aí eu vou ter chaves com diferentes pessoas, né? Ou diferentes pessoas, isso, diferentes números que eu estou me comunicando. Então, eu tenho três tipos de chaves aqui, Identity Key Pair, Signed Pre-Key, e um conjunto de chaves que eu chamo de One-Time Pre-Keys, né? Vai ser usado só uma vez, tá bom? Então, as chaves, e também, depois de eu fazer toda essa parte de chaves assimétricas, a parte de comunicação efetiva, né, ela não usa parte de criptografia assimétrica, ela usa criptografia simétrica. Assim como a gente já falou quando a gente falou um pouquinho sobre o HTTPS, né? Ele usa criptoassimétrica para troca de chaves e ele usa o quê? Criptografia simétrica para troca de mensagens. Tá? Então, e as chaves simétricas que eu vou ter vai ser o que a gente vai chamar root key. Eu vou usar 32 bits de algo que eu vou gerar, que é a minha master secret. Vocês já vão ver como é que a master secret é gerada. E ela vai ser usada, essa root key, para derivar as minhas chain key. Ou seja, minhas chain key são derivadas a partir dessa carinha que está aqui. A chain key também tem 32 bytes, né? Se vocês lembrarem, 32 bytes são 256 bits. 8 vezes isso aqui dá 256. E ela é gerada a partir da minha root key e ela vai ser usada para derivar as message keys. Ou seja, cada mensagem que eu vou mandando, eu derivo uma chave nova que eu chamo de message key. E olha a message key aqui. Se vocês voltarem lá para o início do vídeo, se vocês pegarem lá a parte do código, quando eu abrir aquele código da message keys, vocês vão ver que vocês podem pegar 3 informações a partir da message key, né? A message key, ela tem 80 bytes, ela é derivada a partir da minha chain key, aqui de cima, e ela tem 32 bytes, 256 bits, que vão ser usados no AES. Ela vai ter 32 bytes desses 80, que vai ser utilizado lá no AgeMac SHA-256 para autenticação das mensagens.
E ela tem 16 bytes que são usados como o vetor de inicialização, né? A gente já vai falar ali na frente, mas o AES que nós vamos usar aqui vai ser o AES no modo de operação CBC. Se vocês lembrarem, o CBC ele precisa de um vetor de inicialização lá no início. Voltem, peguem o vídeo lá que fala sobre criptografia assimétrica, modos de operação, né? Então, isso tudo é o que eu chamo de message key. Veja que eu tenho mais de uma chave e tenho o vetor de inicialização. Então, assim, ó, no momento da instalação, o que eu vou ter que fazer? Lembrem que eu gero uma identity key, eu gero a signed prayer key e eu gero um lote de one-time prayer keys, né? Eu gero todos esses carinhas que estão aqui, tá bom? Só que o que eu compartilho lá com o servidor WhatsApp? Eu compartilho com ele minhas chaves públicas. As chaves privadas ficam comigo. Ou seja, o WhatsApp ele não tem acesso às minhas chaves privadas. É assim que funciona o protocolo. Tá? Então a ideia é, tudo que é chave privada fica comigo. E eu compartilho a chave pública. A chave pública pode ser compartilhada com qualquer um. E onde é que elas ficam instaladas? Elas ficam instaladas no servidor do WhatsApp. Por que eu jogo para lá? Porque quando alguém quiser mandar uma mensagem, eu posso nem estar ativo, né? Eu não preciso nem estar ativo, eu posso estar desconectado. Mas aí esse alguém, ele consegue pegar minhas chaves públicas, ele consegue montar todo o protocolo, ele consegue fazer todo o cálculo, e aí depois ele vai fazer o quê? E ele pode me mandar uma mensagem, né? Cifrada. Ele já pode mandar a mensagem cifrada. Vocês já devem ter visto isso quando fica só um certinho, né? Que a mensagem não chegou até mim ainda. Ou seja, ela só foi enviada e aí sim ela fica armazenada no meio do caminho, ela saiu do meu, mas ela fica armazenada aqui de maneira cifrada. E aí para eu decifrar, o que eu preciso? Eu preciso as chaves que eu tenho desse lado de cá, ou a chave simétrica que está no aparelho de quem me enviou. Então, de início, eu compartilho as minhas chaves públicas e um lote de one-time prayer keys. Quando esse lote acaba, eu tenho que gerar um novo lote para mandar para cá. Tá? Então, esses lotes eles vão sendo consumidos aqui. E depois que esse lote acabar, eu tenho que gerar um novo lote e mandar lá para o servidor, senão eu não consigo mais me comunicar. Tá bom? Então, na instalação, foi isso que aconteceu. Eu gerei aqueles 3 conjuntos, aquelas chaves, né? A identity, a signed prayer key, a lot. Vejam que essa signed prayer key aqui, ó, ela vai com assinatura, né? Como eu vou assinar usando minha chave privada, esse cara aqui, o mesmo servidor WhatsApp, depois ele tem como verificar se esse carinha aqui foi assinado pelo dono dessa minha identity key. Então, compartilhei lá, agora eu quero me comunicar com algum outro usuário, né, do WhatsApp. Então, o meu initiator, né, o cliente, ele precisa estabelecer aqui uma sessão cifrada, uma sessão segura entre esses dois caras. Vejam que eu já criei a minha identity key, eu já criei a minha signed prayer key, eu já criei um lote de one-time prayer keys. Ó. E aí eu quero iniciar uma comunicação com alguém aqui do outro lado. Uma vez que essa sessão é estabelecida, ela é mantida até que ocorra um evento externo, como a reinicialização do aplicativo ou troca de equipamento. E aí é quando aparecem aquelas mensagens de novo, dizendo assim, ó, essa comunicação aqui entre o Avelino e a Alice está sendo criptografada ponto a ponto. Aí passa um tempo, o que acontece? Pode aparecer essa mensagem de novo, aí tu vai dizer, mas para aí, eu já tinha estabelecido uma sessão. Sim, mas pode ser que a Alice tenha trocado de aparelho, pode ser que a Alice tenha reinstalado, pode ser que tenha dado algum problema, algum evento externo, né? Pode ter dado um problema, a gente tem que reestabelecer de novo essa comunicação segura, né? De como é que a gente vai montar as chaves de mensagens. Ou seja, eu e cada um do outro lado, a gente tem que ter isso bem estabelecido, porque senão a gente não consegue se comunicar, né? Isso é tranquilo. Então, como é que a gente vai estabelecer essa sessão? Tá? Pensa assim, ó, aqui está o Avelino, ele quer se comunicar então com a Alice, ou o Bob quer se comunicar com a Alice, né? A primeira coisa que o Bob faz, ele tem que pedir as chaves públicas da Alice.
Lembrem que a Alice já registrou a identity key dela aqui, a signed prayer key, e um conjunto de one-time prayer keys, certo? Então a Alice já registrou isso tudo aqui. Se a Alice não registrou, significa que ela ainda não tem não criou o WhatsApp. Porque se ela já criou o WhatsApp, ela já instalou aqui e ela já mandou isso lá para o servidor. Então todo mundo que já instalou o WhatsApp já compartilhou suas chaves públicas com o servidor do WhatsApp. Nesse ponto, qualquer um que quer se comunicar com alguém que já instalou, desde que tu tenha o número, né, a identidade daquele cara, tu pode então requisitar o quê? Tu pode requisitar as chaves públicas daquele cara. Aí o servidor retorna as chaves requisitadas e a one-time key, né, para key, é usada somente uma vez e aí ela é removida do servidor. Ela só vai ser utilizada por um cara que quer se comunicar comigo. Então, vocês imaginam que eu tenho que ter um lote aqui bem considerável. Se eu quero me comunicar com 1000 pessoas, eu vou ter que ter 1000 one-time prayer keys. Tá? Então, esse primeiro lote ela é enviado e depois ele vai sendo consumido por cada pessoa que quer se comunicar comigo. Quando esse lote termina, eu gero um novo lote e mando lá para o servidor do WhatsApp. Então, instalei. E agora eu quero me comunicar com alguém, eu requisito todas aquelas chaves públicas daquele cara. Então é isso que está acontecendo aqui, ó, estabelecendo a sessão segura, o iniciador, né, o cara que está enviando, ele solicita a identity key, a signed prayer key e a one-time key lá do recipient, que está guardado no servidor. O servidor verifica a identidade, né, de quem eu quero me comunicar, pega essas chaves que estão aqui e me envia de volta, certo? A partir daqui, então a partir daqui agora eu vou poder fazer o quê? Começar a estabelecer o conjunto de chaves que eu vou utilizar para me comunicar com aquele recipiente. Então, nesse momento, ó, eu vou salvar as chaves daquele cara com quem eu quero me comunicar, né? Vou salvar então a identity key como a recipient, a signed prayer key como essa recipient e a one-time prayer key como o recipient. Lembrem que isso aqui são pontos na curva, né? Lembrem como é que funciona a criptografia assimétrica usando curvas elípticas. E o iniciador, ó, gera um par de chaves efêmeras na curva. Efêmera vai funcionar só por um determinado tempo. Tá? E ele gera onde? Nesta curva que está aqui. Então, ele tem um par de chaves aqui, né? Chave pública e chave privada, e ele guarda. E ele pega a identity key desse cara, que é a minha chave privada lá, como a minha chave do iniciador. Ou seja, eu sou o iniciador e eu tenho essa chave. Só eu tenho essa chave. Essa chave aqui, a chave privada, né? A pública eu já compartilhei com todo mundo. Então, eu vou pegar essa minha identity key e eu gerei uma chave efêmera. Agora eu vou fazer o cálculo da master secret. Ó. O meu master secret, ele concatena, na realidade, diversas protocolos de troca de chaves, né, de acordo, usando curvas elípticas e o Diffie-Hellman, com o Diffie-Hellman, né? E aí, o que vão ser usados aqui? Ó, vão ser usados a minha chave, né, a minha identity key, certo? Vai ser usada a chave do recipiente que eu recebi, a secret sign, certo? Vai ser usada a minha chave efêmera, vai ser usada a chave pública lá do recipiente, né, da identity key, ó. Então aqui é a minha chave privada, eu vou usar aqui é a chave a pública do recipiente, e aí eu consigo fazer, se lembram, né, como é que funciona isso aqui? Aqui eu consigo fazer então a minha multiplicação numa curva elíptica para fazer o protocolo de troca de chaves. O módulo vocês têm lá na curva, né? Lembrem que vocês têm que usar o número de pontos. Aqui eu tenho também mais uma troca, mais um acordo, né? E aqui eu faço com quem? Com a minha chave privada lá da chave efêmera que eu utilizei, mais a chave pública do recipiente e assim por diante. Ó. Aqui a identity key, na realidade, a identity key pública
recipiente. Aqui eu faço a minha chave privada do a minha chave privada a chave privada da chave efêmera, né? A chave pública da signed key do recipient. E aqui, ó, eu pego e faço com a one-time key do recipiente. Então, vocês estão vendo, ó, que eu uso aqui a identity key, a signed pre-key e a one-time key lá do meu recipiente. Eu uso a minha do iniciador aqui, a minha identity key, e eu uso essa chave efêmera. Vocês vão ver que a parte pública dessa chave efêmera eu vou mandar depois lá para o outro cara. Tá? E aqui eu inicio, então, ó, eu uso o HKDF para criar a root key e a chain keys, né? E um conjunto de chaves de chain key a partir desse master secret. Ou seja, esta função ela é aplicada em cima desse master secret e ela vai ficar gerando, então, essas minhas chain keys aqui. Ele vai ficar gerando diferentes chaves usando esta função. De novo, essa aqui é uma função que a partir de uma determinada semente ele vai gerando conjuntos de chaves. E esse conjunto de chaves ele pode ser replicado depois, porque daí eu posso fazer aqui e posso fazer do outro lado da mesma forma. Tá? Então, voltando, só para lembrar, compartilhei minhas chaves, peguei agora as chaves públicas do destinatário, armazenei aqui, gerei uma chave efêmera e vou carregar minha identity key aqui. Aí eu gero esse master secret. Tá? Master secret aqui, essa troca aqui, lembra, isso aqui é uma multiplicação de um valor por um determinado ponto dentro de um determinado módulo. Né? E concateno esses resultados. Ó. Concateno os resultados. E a partir desse resultado concatenado, então eu vou fazer o quê? Eu vou gerar minhas chaves, a root key e a chain keys, que vão ser usadas depois para eu gerar as chaves das mensagens, o que é bem legal. Tá? Então tá aqui, como é que ele fica, né? Então solicitei, eu enviei, ele gera o initiator, né? A efêmera, e ele pega aqui, faltou colocar o passo 5, ele pega aqui então a minha chave privada, né, a identity key aqui. E aí ele calcula o meu master secret. E o meu master secret está aqui, como é que eu calculo. Feito isso, ó, ele já tem então tudo prontinho para eu estabelecer a sessão. Né? Eu já tenho o meu secret, eu já tenho como gerar minha root key e eu já tenho como fazer o quê? Gerar as minhas chain keys também. Então eu já tenho toda a sessão basicamente pronta. A partir de agora eu posso fazer o quê? Começar a enviar mensagens. Até aqui eu usei protocolo de criptografia assimétrica. A partir de agora, eu posso fazer o quê? Eu posso começar, então, a enviar mensagens. Mesmo que o cara esteja offline. Por quê? Porque eu consegui pegar as informações que eu preciso do meu recipiente, né? Do cara para quem eu estou enviando. Eu já peguei as chaves dele, eu já consegui montar a sessão, e ele depois vai montar a sessão também. E aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou enviar, junto com a minha mensagem, eu vou enviar todas as informações que são necessárias para o cara lá do outro lado. Vai incluir o quê? A minha chave pública da chave efêmera que eu gerei e vai também fazer o quê? Enviar a chave pública, né, da minha identity key. Ou seja, eu mando essas informações aqui, ó, porque daí o destinatário ele vai conseguir criar esta mesma master secret e ela vai conseguir construir essa mesma sessão lá do outro lado. Então, como eu estou mandando esses carinhas que estão aqui, ó, os dois caras agora conseguem fazer essa construção. Até porque se esse cara aqui ó, depois precisar, ele consegue pedir o quê? Ele consegue pedir o S e o O lá do do servidor, né? O recipient, então ele consegue pedir as outras informações, uma vez que agora ele sabe quem é o initiator, né? Então ele sabe exatamente quem está me mandando a mensagem. E eu já tenho até a chave pública dele. Então, e essas informações vão no cabeçalho de todas as mensagens enviadas. Ou seja, toda mensagem que eu envio, eu mando essas informações juntos.
porque daí o cara, se der qualquer problema de sincronismo também, ele tem como remontar toda a minha sessão. Tá? Isso é legal, né? Porque daí eu tenho, os dois caras vão se comunicando de maneira síncrona. Se der qualquer problema no meio do caminho, eles tentam se recuperar, se eles não conseguem, eles têm que restabelecer uma chave. Então tá aqui, né? Então ele calculou já o Master Secret e ele manda a minha mensagem agora para o outro cara. Claro que essa minha mensagem aqui já vai cifrada, né? Então essa mensagem já vai cifrada usando o AES 256. Então, quando o destinatário recebe uma mensagem que inclui as informações que são necessárias para a configuração da sessão, o que acontece? Esse destinatário vai calcular o Master Secret correspondente, usando suas chaves privadas e as chaves públicas do iniciador, certo? Então, ele consegue criar o quê? A mesma Master Secret dos dois lados. E olha só, e o destinatário faz o quê? Apaga o one-time key usada pelo iniciador. Ou seja, daquele lote de one-time keys que cada um usou, esse cara aqui agora apaga a one-time key dele, da pré-key, né? Por que ele apaga? Porque ele já usou com esse cara. Então ele não vai usar de novo. Lembrem que no servidor, o servidor manda a chave pública para quem está iniciando e a chave privada da one-time pré-key fica no cliente. Fica no receptor. Aí a chave pública foi para lá, o servidor lá do WhatsApp apaga ela, chega a mensagem aqui no cliente, ele pega a chave, a one-time pré-key, a parte privada, e apaga ele. Pronto, e agora essa one-time pré-key foi usada só entre esses dois caras. Pública aqui, a privada no destinatário. Então, e o destinatário usa a mesma coisa, né? Ele usa a função aquela HKDF para derivar, então, essa função, para derivar root key e as chain keys a partir do Master Secret. Pronto, agora os dois carinhas têm as mesmas lá root keys e chain keys, então os dois carinhas agora podem começar a gerar as chaves das mensagens, né? Então, nós estabelecemos a sessão, vocês viram que a sessão ela tem um monte de troca de informações, ou seja, toda vez que vocês estabelecem a comunicação com alguém, tem toda essa troca de informações, todo o estabelecimento da sessão, e a partir de agora, a gente então começa a poder trocar mensagem com uma determinada chave, aí esse cara aqui pode mandar uma mensagem com outra chave e assim sucessivamente, e eles estão sincronizados. Tá? Então, ó, cada mensagem é criptografada com uma message key diferente, única. Né? Opa. Então, é uma message key para cada mensagem. Oi, ele cifra com uma mensagem e gera outra chave. Tudo bem? Ele cifra aquela mensagem e gera outra chave. E assim por diante. Qual é o algoritmo de criptografia que ele utiliza? É o AES256 no modo CBC. Eu tinha falado anteriormente, por isso que vocês usam o IV. Né? Para autenticação, ele usa AgeMac. Né? Lembrem que quando a gente falou de MAC, no outro vídeo, a gente falou que a gente podia usar uma função hash para fazer uma Message Authentication Code, ou a gente podia usar o CBC MAC, né? A gente podia usar um algoritmo de cifra simétrica. Esse cara aqui usa o AgeMac. E a função resumo que ele utiliza é a SHA-256. Tá? As message keys são efêmeras, né? Elas não são usadas novamente. Ó. Então, cada mensagem tem uma message key. E a message key ela é derivada da chain key. Então, a chain key vai derivando, a partir da chain key eu vou derivando o quê? Novas message keys, e assim por diante. E a chave, então, chain key do remetente, ó, ela é atualizada a cada mensagem gerada. Por isso que ela é uma chain key, né? Ela é uma cadeia. E para fazer isso, vocês podem usar tipo uma função HKDF, né? Porque cada vez tu vai passando ela e tu vai alterando. Se tu mexer num bitzinho, tu vai aplicando o hash. Lembrem como é que funciona, né? Pensem assim, ó, vocês têm um texto, aí vocês geram um novo texto, certo? Se vocês aplicarem o hash de novo, dá um novo texto. Se vocês aplicarem de novo, dá um novo texto. E assim sucessivamente, né? Então, e aí, então vocês vão gerando essa cadeia de chaves para as mensagens.
Essa troca aqui, ó, o ECDH é realizado a cada mensagem recebida para criar uma nova chain key. Ou seja, eu vou realizando aquele protocolo também de comunicação e vou gerando novas chain keys. Ou seja, eu não tento... A ideia aqui é tentar não repetir as chaves, né? E eu criar o máximo de entropia possível para evitar que o atacante no meio do caminho consiga interceptar mensagens e depois ler essas mensagens. Ou seja, o protocolo ele é razoavelmente, vamos dizer assim, bem seguro. Tá? Esse algoritmo de double ratchet, na realidade, ele é aplicado a partir da chain key para obter novas chain keys. Se vocês olharem lá como é que funciona esse algoritmo do double ratchet, na realidade, a partir de uma chain key, ele vai gerando novas chain keys. Tá? E essas chain keys, se vocês lembrarem, ela é utilizada então para eu gerar novas message keys, tá bom? E ela é utilizado esse algoritmo quando eu envio uma determinada mensagem. Então eu calculo o hash de uma chain key para obter a próxima chain key, que é o que eu tinha falado anteriormente, né? E aí quando o usuário recebe uma mensagem, uma nova chain key e o root key são calculados toda hora. E aí eu vou gerando novas message keys também. Tá? E o algoritmo que se usa é esse double ratchet. Se der tempo ali no final eu mostro um pouquinho do código desse double ratchet, como é que ele funciona. Então, como é que eu calculo a message key de uma chain key, a partir de uma chain key, né? A primeira fase lá do ratchet é conhecida como hash ratchet. Eu vou mostrar depois o código ali. E é feita uma chamada, então, é feito o hash, na realidade, eu calculo o hash dessa chain key com AgeMax SHA-256 para obter, então, uma nova chain key. Tá? A chain key ela é usada para derivar a message key. A message key, ó, ela é usada dessa maneira que está aqui. Ó. Se vocês olharem no código, o que ele está fazendo? Ó, ele está pegando a chave e pegando o valor 0,1 aqui, né? Ele mexe em um bitzinho e ele calcula então a message key. E olha como é que a nova chain key é calculada. Ele pega aquela chain key que eu tinha anteriormente e eu mexo no segundo bit. Eu passo o segundo bit, não mexo no segundo bit. Eu passo um valor junto aqui para eu calcular o AgeMax desse cara, que é o bitzinho, o segundo bit alterado, né? Que é o primeiro bit, aqui é o segundo bit. Então são duas mensagens iguais que tem dois bits de diferença. E aí eu calculo a nova chain key a partir desse valor. Lembrem que dado o efeito cascata que eu tenho na função resumo, por isso que é importante vocês entenderem essa função resumo, saber que se eu mexer só num pedacinho, o resultado final da message key da chain key é completamente diferente. Eu não consigo associar esse resultado nem com 0,2, nem com a chain key, né, nem com a nova chain key que é associada. Então, isso eu vou fazendo para cada nova message key. É bem legal. Significa que uma message key, então, ela é armazenada. Armazenada não pode ser usada para derivar valores atuais ou passados da chain key. Por quê? Porque lembrem, né, que essa função aqui ela é one-way function, né? Eu consigo daqui gerar para cá, mas do resultado eu não devo conseguir gerar esses carinhas que estão aqui. Se eu conseguir fazer isso, significa que essa minha função resumo ela não é segura e não deveria ser usada. Lembra, né? A função hash ela tem que ser one-way function. Eu não consigo do resultado da função hash gerar a mensagem original. Se eu conseguir, só olhando para o resultado da função hash, significa que a minha função resumo ela não é segura. E aí, como é que eu calculo a chain key a partir de uma root key lá no início? Cada vez que uma mensagem é transmitida, uma chave pública efêmera é enviada junto com ela. Lembrem, né? Eu mando a minha chave pública efêmera aqui atrás. Só lembrando. Ó. Lembre que eu mando aqui, ó, initiator, né? Junto com a mensagem. Como é que eu estava? Cada vez que uma chave pública efêmera é enviada junto com aquela mensagem. A segunda fase como do ratchet desse aqui, ó, conhecido como Diffie-Hellman ratchet, né, ocorre então quando o cara recebe uma mensagem. Primeira fase ele faz a geração aquela da chave da mensagem, faz a geração da chain key e agora a segunda fase é quando ele recebe uma mensagem. Então, ó, uma nova chain key e root key são calculadas desta forma aqui.
eu gero um ephemeral secret, usando o Diffie-Hellman na curva elíptica. Lembrem que o initiator eu recebi. E esse carinha aqui é do meu recipiente. Tá? E aí, a partir daqui, ó, eu faço o quê? Eu gero minha chain key, a minha root key, usando aquela minha função, né? HKDF, a partir desse meu ephemeral secret que está aqui. Tá? E aí essa nova chain key é usada para criar a próxima mensagem de uso único que eu envio. E assim a gente vai fazendo, né? Eu vou gerando chaves aqui, o cara vai gerando chaves lá do outro lado. Como os algoritmos eles são sincronizados nas suas etapas, a gente pode ficar lendo mensagens um do outro, porque a gente vai acabar gerando a mesma message key. Show! Então aqui a gente viu, ó, eu já vou parar. Então aqui a gente viu toda essa parte de como é que a gente estabelece a sessão segura, como é que a gente envia mensagem e como é que a gente recebe uma mensagem aqui do outro lado. Opa! E como é que a gente recebe a mensagem, como é que a gente calcula, então, essa nova root key. Legal? Essa é a primeira etapa. Eu vou falar mais uma outra etapa que só para mostrar para vocês, e aí assim, ó, o algoritmo do WhatsApp, depois lá para a troca de comunicação de grupo, tem um outro protocolo um pouquinho diferente, para chamadas é um pouquinho diferente, né? Para live localization também. Cada uma dessas partes, troca de mensagem é feita de um jeito, troca de mídia é feita de outro jeito, live communication, live location, comunicação de grupo. Então, os protocolos às vezes variam um pouquinho de um para o outro, mas aqui você já tem a base. Para transmissão de mídia, por que eu coloquei aqui? Porque o que é interessante aqui, ó, primeiro é que quando eu envio uma determinada mídia, eu acabo não enviando a mídia para quem? Eu não envio a mídia lá para o recipiente diretamente. Como é que funciona a troca de mídia, tá? A mídia aqui eu estou falando figuras, textos, qualquer outro arquivo, né? Quando eu envio qualquer arquivo que ele chama de blob, ou seja, binary large object, um objeto grande, né? Então, como é que eu estou fazendo? Todos esses arquivinhos, esses memes, né? Ou a PDF, ou fotos que vocês enviam via WhatsApp, como é que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pega esse blob aqui, que é esse binary large object, né? E aí ele calcula que ele gera uma chave AES efêmera de 32 bits, que eu vou chamar aqui de K1, né? E ele gera também uma chave para fazer a minha autenticação, né? desse meu blob, que também vai ser efêmera também de 32 bits para 256. E aí o que ele pega? Ele pega esse blob aqui, ó, e cifra esse objeto, usando o AES, usando essa chave. Ou seja, esse $Z é esse blob aqui cifrado. Tá? E aí ele faz uma autenticação, ele gera aqui um AgeMac para esse arquivo cifrado. E o que ele coloca aqui? Ele manda lá para o WhatsApp, para um blob store, né? Para um local de armazenamento. Ele manda esse carinha cifrado com essa código de autenticação aqui, ele manda e armazena lá no WhatsApp. Tá? Então, foi para lá. Foi para cá, cifrado. O que vai para o recipiente? Para o recipiente não vai esse cara aqui neste momento. Né? O que vai lá para o Bob, para o recipient, vai o quê? Vão essas informações que estão aqui. Ó. A K1, H1, S1, a PTR, né, um ponteiro dizendo onde é que está o meu blob na store, lá no armazenamento. E isso aqui, ó, é uma mensagem como as demais. E aí ele faz a geração da minha message key, ó, essa K2, é a message key daquilo que a gente viu até agora. Ou seja, toda essa parte anterior entra aqui, ó. Né? Essa primeira parte aqui tá, é diferente do que eu já tinha visto. Agora, esta parte que está aqui embaixo, depois que eu montei essa mensagem, eu uso uma chave e cifro essa mensagem, e aqui dentro eu estou mandando as chaves que eu gerei para
cifrar o objeto que eu estou armazenando lá no servidor blob do WhatsApp. Tá? Então, essa aqui é uma mensagem e eu mando para esse cara. Aqui está indo a mensagem totalmente cifrada usando esse H2, o AES-256. Então, eu gerei. O remetente, então, criptografa o anexo com a chave AES, no modo CBC, com IV aleatório, e em seguida acrescenta o MAC do texto cifrado usando essa minha age MAC aqui, assim. E aí envia esse arquivo criptografado, né, criptografado com H1, a um servidor blob, está lá, foi armazenado lá. E aí o remetente, ó, ele transmite a mensagem criptografada normal, ou seja, é como se fosse uma mensagem normal, ao destinatário que tem a chave de criptografia, né? Essa mensagem tem a chave de criptografia, tem a chave AgeMac, tem o hash que foi calculado aqui, e tem mais um ponteiro lá para onde que está esse objeto lá na minha blob. E cifra isso aqui usando comunicação normal dentro do WhatsApp. Como é que funciona lá no outro cara, no receptor? O receptor, ele recebe aquela mensagem, ó, uma mensagem normal, aí ele decifra aquela mensagem. Quando ele decifra aquela mensagem, ele vê, opa, isso aqui não é uma mensagem normal, isso aqui é uma mensagem de um blob. Então ele não exibe esses dados todos aqui para o cliente, né, para o recipiente. Ele descobre, opa, essa aqui é uma mensagem especial, essa aqui é uma mensagem que é de um objeto. Aí o que que ele faz? Ele pega esse PTR que está aqui, ó, e pede lá para o Blob Store, me manda aquele objeto que o cara me mandou. Aí esse cara me manda lá com o MAC bonitinho, e o recipiente ele faz o quê? Ele verifica se esse objeto e esse S1 aqui, ó, se estão batendo. Por quê? Porque ele tem o H1 que veio dentro da mensagem, né? Podia ter posto em vermelho aqui. Se deu certinho, significa que esse objeto não foi alterado. Esse objeto é o objeto mesmo que o meu iniciador tinha me mandado. E aí ele faz o quê? Aí ele decifra esse objeto. Quando ele decifra esse objeto, eu volto a ter o blob. E aí eu posso ver agora aquele meme, aquela figura, aquele arquivo, e o recipiente então vê aquele carinha ali no meio do caminho. Tá? Então aqui mostro para vocês como é que eu troco mensagem, eu crio a sessão, troquei mensagem, e como é que eu troco essas mensagens especiais que são, na realidade, objetos. Né? Eu tenho um protocolo um pouquinho diferente no início, mas aqui no final, depois, ele utiliza aquele protocolo de cima de troca de mensagens. Então, assim, para terminar e dar um tempo para a gente poder fazer uma discussão, a gente poderia ainda ter falado, eu até teria os slides aqui, ó, comunicação de grupo e assim por diante, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Então, tem um bom nível de segurança para trocar mensagens trocadas, né? O pessoal fala que pode ter alguns problemas, pode ter umas tentativas de ataque de segurança, então tem alguns cuidados que são tomados para evitar isso. A gente tem mais questões que a gente poderia tratar, transmissão para grupos, live location, comunicação, né? Live communication, vamos dizer assim, por chamadas e assim por diante. E a biblioteca que é utilizada é essa biblioteca que está nesse site aqui. Se vocês forem lá, eu acho que ele está um pouquinho mudado esse endereço, mas ele é open source e vocês podem então utilizar e dar uma olhada. Que foi esse código, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar, que foi esse código que eu estava mostrando para vocês no início, né? Lá no início eu tinha mostrado então o código dessa biblioteca que está aqui. E de novo, ó, aqui tem todas, eu não estou com todos os arquivos abertos, mas tem a geração da minha identity key, seja como é que ele faz, o meu par de chaves pública, chave pública e chave privada aqui. Aqui tem como os métodos, tá? Aqui tem a parte de message keys, lembrem, né? Que ele pega na message key, ele pega para a cifra, ele pega para o MAC, ele pega o IV, ó, aqui, quando ele cria essa secret, então aqui as minhas chaves, tá? Eu tenho a minha chain key, que eu tinha falado, então como é que ele vai gerando, ele vai pegando as mensagens, ó, get next message, então ele tem lá um conjunto de chaves que ele está guardando, certo? E aqui, ó,
como é que ele vai fazendo para gerar a message key. Lembrem que ele faz aquele ECDH lá usando o 01 para message key e o ECDH usando o 02 para chain key. Então, se vocês olharem a apresentação e vierem aqui para o código, vocês vão ver que ele é bem autocontido. Só um pouquinho, eu queria pegar outro arquivo. Aqui tem a parte do writing section, ó, session. Então, tem toda essa parte de calcular, ó, calculate agreement, na realidade é o ECDH, né? Então, tá aqui, ó, get their identity key, get our signed per key, get their base key, get our identity. Então, tem cada um daqueles protocolos que a gente viu ali em cima, né? Ó, para inicializar a sessão. Então, aqui vocês têm o código, agora vocês têm toda a explicação, tá? Então, eu vou parar de compartilhar isso aqui. E era isso, pessoal. Então, aqui era para dar uma ideia para vocês de como é que funciona a segurança lá do WhatsApp. Se vocês têm dúvida em relação a algum daqueles protocolos, vocês podem voltar em algum dos vídeos anteriores e entender bem direitinho assim como funciona o AES, como funciona o SHA, como funciona a MAC, como funciona a parte de curvas elípticas, como funciona a troca de chaves usando curvas elípticas e assim por diante. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado.